Bom dia, terceiro ano. Todos bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso livro, na página 30, cujo título é A Internet. Muito adorada por todos, viciante em alguns aspectos, mas muito útil também em outros. Tem os seus lados positivos e também tem seus lados negativos, tem seus prós e seus contras. Acredito eu que os prós são maiores do que os contras. Nós não vamos falar sobre isso agora não. Agora nós vamos entender como é que funciona a internet. Ele tem uma imagem aqui que vai te dar mais ou menos uma noção de como funciona. A internet ela funciona numa base mundial. Não é só aqui no Brasil, não é só nos Estados Unidos. Tanto que uma pessoa lá no Japão consegue conversar com alguém aqui do Brasil. Tá? Nós costumamos dizer que é uma grande teia de aranha. Já viu como é que funciona uma teia de aranha, daqueles desenhos, daqueles filmes? Onde uma teia se liga na outra e assim vai. É mais ou menos assim que funciona. Um computador ligado na outra, que ligado na outra, que ligado no outro, que ligado no outro, e vai se formar uma grande teia. Por isso nós chamamos de www ou W3, ou é o famoso World Wide Web. Aí tem até um exercício aqui embaixo para você fazer. Pesquise e responda. Qual a tradução para World Wide Web? Você vai lá na internet, com a ajuda do papai e da mamãe aí, quem tiver dificuldade, pode ser pelo próprio celular. E vai pesquisar lá no Google, vai digitar World Wide Web e vai ver o que ele vai te trazer. Tá ok? O avanço da internet. O que acontece? A internet, ela chegou em 1995 e rapidamente avançou, diferente das outras invenções. Tá ok? Nós temos aqui um gráfico onde mostra cada invenção e o quanto tempo ela demorou para chegar a 50 milhões de usuários. Preste atenção. Cada invenção dessa chegou a 50 milhões de usuários. Porém, umas demoraram mais e outras demoraram menos. Vamos lá. Olha só quanto tempo demorou a eletricidade. A eletricidade foi inventada em 1873. Olha aqui. Ela demorou 46 anos para chegar a 50 milhões de usuários. É claro que hoje em dia, muito mais. Estamos dizendo quanto tempo demorou para chegar a 50 milhões de usuários. Olha o telefone, 35 anos. O automóvel, que foi o maior. O automóvel foi inventado em 1886. Muito tempo atrás. Demorou 55 anos. Temos o rádio, a televisão, micro-ondas, computador, celular e, por último, a internet. Olha quanto tempo a internet demorou para chegar a 50 milhões de usuários. Apenas 4 aninhos. Olha a diferença do automóvel. O automóvel demorou 55 anos e a internet demorou apenas 4 anos. Olha a diferença. Para chegar a 50 milhões de usuários. Como eu disse, hoje em dia todas essas invenções já ultrapassaram os 50 milhões de usuários. Mas olha o tempo que elas demoraram para chegar. Ok? Na página seguinte tem um exercício falando sobre isso. Na página 32, você vai interpretar o gráfico da página anterior e responder as perguntas abaixo. Vamos responder só a primeira para que você tenha noção. Qual foi a tecnologia que demorou mais anos para atingir 50 milhões de usuários? Vocês lembram? Foi o automóvel. O automóvel demorou 55 anos. Então você pode colocar aí, automóvel. A número 2, qual foi a tecnologia que levou menos anos para atingir? Aí você também já sabe, eu já falei. Você vai olhar lá. Qual foi a tecnologia que demorou 16 anos? Vai olhar lá qual foi a que demorou 16. Tá ok? Aí agora a número 5, que outras informações importantes ou curiosidade você achou no gráfico? Você vai ver lá o que você achou interessante no gráfico e vai colocar aqui, tá? A número 4, entre as tecnologias apresentadas, qual é que você utiliza mais?
Por quê? Aí você vai ver lá qual é. Ah, não, eu uso mais o celular, eu uso mais a internet, eu uso mais o automóvel, porque o ônibus também é um automóvel, o trem, tá ok? Ah, eu uso mais o telefone, eu uso mais a eletricidade. Não pensem que é a internet ou é o celular. Pode ser que seja. Mas pense direitinho em cada uma e vê qual que você utiliza mais. E vai colocar aqui, tá bom? O avanço da internet. Nós já vimos lá que ela demorou 4 anos para alcançar os 50 milhões de usuários. E como é que ela funcionava de início? Temos aqui algumas opções. Como que se conectava? Até hoje se pode se conectar através dessas opções, mas foram evoluindo. Então vamos lá. A primeira opção é a internet de escada. Olha como é que funcionava. Eu tinha que ter um telefone, esse telefone discava através de um modem que tinha no computador e você tinha o acesso. Qual é a dificuldade? Era muito lento mesmo. Você pagava um absurdo, porque se você ficasse, por exemplo, de 8 da manhã às 8 da noite no telefone, ou melhor, na internet, era como se você estivesse falando no telefone esse tempo todo. Isso antigamente era um absurdo de caro. Então algumas pessoas entravam de madrugada, porque de madrugada era mais barato. Era apenas como um telefonema só. Aí depois inventaram a internet via satélite, que é essa aqui, ó, que as conexões eram conectadas na via satélite e ela distribuía para os outros computadores, tá? Via rádio, tá ok? Até hoje ainda utiliza, mas é pouco utilizado. O grande avanço foi a internet a cabo. Nem primeiro foi a cabo, depois veio o Wi-Fi. A cabo, a internet chegava num modem na sua casa, que é esse aqui do meio, não sei se você vai conseguir ver. É um modem. A operadora levava a internet até esse modem e você conectava o seu computador a esse modem através de um cabo e você tinha aí a internet banda larga muito mais rápido e com um valor fixo. Você não pagava mais ou menos se utilizasse mais ou menos. Era um valor fixo. Até hoje é assim. Aí depois inventaram o Wi-Fi, onde você não precisa ter um cabo. Você basta ter no seu computador, ou celular, ou tablet, ou notebook, uma placa de Wi-Fi e você consegue acessar através também desse modem. Tá ok? O modem ainda permaneceu. Aí depois inventaram aí para celular e tablet, até para notebook, mas mais para celular e tablet a internet 3G e hoje em dia é 4G. Já vi que tem outros tipos de internet aí. Além desses também tem internet agora que é via cabo, mas é via cabo fibra ótica, que é muito mais rápido, muito mais seguro, a velocidade é muito maior. Tá ok? Então esses são os avanços que vão acontecendo. Daqui a alguns anos vão ser outras invenções para que a internet fique melhor. Aqui tem um exercício que diz: converse com seus colegas. Mas como não temos aulas presenciais, você pode fazer sozinho. A pergunta é: quem é o dono da internet? Eu vou responder essa pergunta na página seguinte. Aguarde um pouquinho. Vamos lá, ao que diz o texto. Ao contrário do que muita gente pensa, a internet não é controlada por uma pessoa ou por uma empresa. Não há, por exemplo, um presidente ou um escritório central da internet no mundo. A organização dela é feita a partir dos administradores das redes e de nós mesmos, os próprios usuários. Então a resposta daquela pergunta anterior: quem é o dono da internet? Ninguém. A internet não tem dono. Você pode responder assim: a internet não tem dono. Tá ok? E aqui nós temos embaixo os serviços da internet. Como é que funciona para que você possa visitar uma página, um jogo, fazer uma pesquisa? Para que você consiga, você tem que utilizar as URL, ou seja, os endereços. A URL é um identificador universal de recursos. É sempre iniciada pelo famoso que a gente falou lá na primeira página, www. Antigamente você era obrigado a digitar www no seu navegador.
www. Digitava o restante. Hoje em dia não é mais preciso isso. Você apenas pode digitar o nome e ele já vai converter, já vai colocar o www. Antigamente tinha que ser tudo minúsculo, hoje em dia você pode digitar até maiúsculo, que ele vai aceitar em alguns casos, tá? Uma outra invenção que chegou depois, com a chegada da internet, foi o famoso e-mail. Vamos lá. Antigamente, você, não no seu tempo, mas no nosso, eu cheguei a pegar um pouco desse tempo. Se você quisesse se comunicar com alguém lá no Japão, por exemplo, botar um lugar longe, você tinha que escrever uma carta ou um telegrama que chegava mais rápido, mas o telegrama tinha que ser de poucas palavras. Mas se você quisesse escrever uma carta, você escrevia, colocava no envelope, ia no correio, comprava o selo, colocava o endereço da pessoa, pagava um valor X e automaticamente, daqui a alguns meses, chegava-se a carta. Hoje em dia não é mais preciso assim. Hoje em dia existe o famoso e-mail, que é o endereço eletrônico. Aí, o que acontece? Como é que funciona? Você vai abrir o seu e-mail, vai digitar o endereço da pessoa, cada pessoa tem um e-mail para se comunicar, você precisa de um e-mail e a outra pessoa precisa ter um e-mail. E automaticamente você vai digitar o endereço de e-mail da pessoa, depois vai digitar um assunto, para que a pessoa, quando abrir, já saiba do que se trata, e embaixo você pode digitar um texto enorme, ou apenas uma palavra, duas palavras. O interessante é que você ainda pode encaminhar foto junto com esse e-mail, pode encaminhar um arquivo, pode encaminhar um vídeo junto com o e-mail. Tem um tamanho específico, você não pode ultrapassar esse tamanho. Mas você consegue enviar várias coisas juntas. Se não deu no e-mail, você envia outro. E o interessante é que a pessoa recebe quase que na hora. Dependendo da velocidade, interferência de navegação, essas coisas, você consegue receber o e-mail quase que na hora. A pessoa mandou, ó, mandei o e-mail. A pessoa lá do outro lado vai abrir e já vai chegar logo. Então, que às vezes demora um pouquinho por causa da velocidade, do tráfego da internet. Mas fora isso, tudo legal, tá ok? O e-mail tem que ser maiúsculo, desculpa, o e-mail tem que ser minúsculo, não pode ter acento, não pode ter, como é que se diz, símbolos, dependendo do símbolo não pode ter símbolos, tá ok? Isso tudo quando você cria um e-mail, você não pode inventar esse e-mail da sua cabeça agora e mandar para a pessoa. Você tem que entrar num provedor de e-mail, temos aí o Gmail, o Hotmail, temos o Bol, que já está quase no finzinho, tínhamos antigamente o IG, o Oi, temos o Yahoo. Você entra nesses provedores e automaticamente vai criar um e-mail. Vamos lá. Hoje em dia existem os downloads e as redes sociais. Os downloads é quando você tem um arquivo na internet, na nuvem de alguém ou algum programa, em alguma página, você baixa esse programa. Se a sua internet for rápida, você consegue baixar rápido. Se for lenta, você não consegue baixar rápido, vai baixar devagar, mas consegue baixar. Você baixa esse programa para o seu computador ou para o seu celular. É o famoso download. E temos as redes sociais, que são entretenimento, YouTube, temos o WhatsApp, temos o Twitter, o Instagram, são redes que foram criadas, que mais para frente a gente vai observar melhor. Exercício da página 37, você vai olhar a página 37, vai olhar as outras páginas e vai fazer aí a relação das colunas. Fácil. Tudo que a gente já falou até agora vai fazer relação das colunas aí. Só olhar as páginas anteriores. E na página 38, a primeira coisa é o seguinte: se você fosse criar uma página, qual o nome daria? Você vai colocar aí o nome da sua página. E depois aqui vai pesquisar na internet alguns sites. Vai começar com www. O nome do site. E no final .com.br. Notícias, esporte, entretenimento, pesquisa, site de busca. E vai colocar o qual mais que você gosta. Tá ok? Vamos ficar por aqui. Até a próxima aula, pessoal.